O Augusto Melo já decidiu que vai oferecer ao Renato Augusto um contrato de produtividade. Então, se o Renato quiser permanecer no Corinthians na temporada 2024, ele vai ter que, né, reduzir aí, né, os seus vencimentos e aceitar esse contrato de produtividade. Isso é uma decisão já do novo presidente do Corinthians. E eu até lembro, né, agora, o Corinthians, a cúpula, né, do Augusto, conversando com eles falaram que não sabe se o Renato vai aceitar. Aí eu lembrei aquela entrevista que ele deu recentemente para Placar. Ele falou que não pretende ser um peso para o clube, né? O Renato, ele que vem sofrendo muitas lesões aí nessa passagem dele no Corinthians, não só esse ano, mas também no ano passado, mas muito mais esse ano. Agora é aguardar, o Razan, se o Renato vai aceitar esse contrato de produtividade ou não, né, para renovar com o Corinthians aí por mais uma temporada. Ele chegou a falar na zona mista, né, de São Januário ontem, o Renato Augusto, Ale. Falou. Perguntaram a ele se já tinha alguma definição, porque existia essa questão eleitoral, né? Você não sabia quem seria o próximo presidente. E aí, ali na zona mista, questionaram ele sobre renovação, já que agora já tinha um novo presidente. E aí ele falou que não sabia, que tinha um contrato até o final do ano, que ia honrar o compromisso, ia honrar a camisa do Corinthians até o fim do contrato, mas que... E aí, no final, ele terminou até com agora é esperar. Então, acho que está caminhando aí pela informação do Samir, a espera não vai demorar tanto aí para a nova diretoria do Corinthians conversar com ele. Faz sentido o PVC renovar com um contrato de produtividade para os dois lados, para Corinthians e para Renato Augusto? Eu acho que faz, não exclui um problema para o Corinthians. Eu acho que é a melhor solução para o Renato Augusto e para o Corinthians. O Renato Augusto vai ser importante para fazer a transição para o novo time. O problema que não deixa de existir é que o Corinthians precisa achar um meia. Que hoje não é o Matias Rojas. O Matias Rojas pode se recuperar, pode jogar bem ano que vem, mas hoje não é o Matias Rojas. Tem nenhuma dúvida que não é o Matias Rojas. O Renato Augusto pode fazer a transição, renovar por um ano, se ele topar, e aí ele vai jogar bem quando jogar. Desde que o Corinthians não precise dele o tempo inteiro, que foi uma situação que ficou posta neste ano e ficou um falso dilema, né? O Renato Augusto é extremamente profissional, mas fica um falso dilema porque o Corinthians precisa do Renato Augusto, mas o Renato Augusto não faz com que o Corinthians responda quando ele está em campo. Durante um grande tempo foi. O Renato Augusto tem números... O Corinthians tem número de vitórias muito mais expressivo com o Renato Augusto no ano do que sem ele. Só que no segundo semestre, quando ele jogou, ele também não jogou bem. Então, virou um falso dilema. O Renato faz o Corinthians melhorar em desempenho, em pontuação, mas não em desempenho necessariamente. Você acha que vai ficar, Samir, pelo que você está apurando nos últimos dias? Só depende do Renato, né? Não dá para saber se o Renato vai aceitar ou não, né? Se ele entende que ele chegou nesse nível, né, na carreira de ter um contrato de produtividade. O PVC falou, né, do Corinthians ter que buscar um meia, né, para a próxima temporada, tem que buscar mesmo que o Renato permaneça. O problema, né, PVC, é que se o Corinthians buscar um meia, não pode ser um meia barato, porque não faria sentido nenhum você buscar qualquer um para o meio campo. E aí o Corinthians teria, pelo jeito, 4 meias com grande salário ainda, né? E a gente está falando que o Corinthians precisa de uma grande reformulação, que o Mano vai fazer uma grande reformulação. Ontem você citou aqui o Juliano, que a comissão técnica pediu. Então, você já tem o Juliano com grande salário. O Renato Augusto, tudo bem que teria que aceitar a produtividade. O Matias Rojas, 1 milhão por mês. E esse outro meia, né? Não vou nem contar o Matheus Araújo, que é um menino, é jovem. Então, assim, seriam muitos meias, né, no Corinthians. Não sei se é necessário tantos assim, né? E a pergunta também é onde é que está o meia da posição do Renato Augusto. Porque o Matias Rojas pode jogar nessa posição, mas ele joga preferencialmente pelo lado do campo. Sim, os jogadores que podem... O Peck, o Gabriel Peck vai ser uma opção para o mercado. Não estou falando do Corinthians, eu não ouvi o nome do Gabriel Peck no Corinthians. Mas o Gabriel Peck vai ser uma opção de mercado se o Vasco for rebaixado. Então Mas o Peck é um meia para o lado do campo.
Ele não é um meia central. Um nome que eu ouvi, Marcelino Moreno, argentino do Coritiba, é um meia para o lado do campo. Ele não joga na mesma posição do Renato Augusto. Então, a gente... É difícil você achar onde é que está esse jogador. Esse nome que você ouviu, PVC, para o Corinthians? Eu ouvi no Corinthians, não como uma certeza. O Coritiba foi rebaixado. Marcelino Moreno é um meia argentino. Deixa eu ver a idade dele. 28 anos, não é jovem. Mas pode ser... É o que aí cai no que o Samir está dizendo. Pode ser um meia barato. Mas um meia barato que não soluciona, com perdão da redundância, não é solução. E acho que o substituto do Renato Augusto, que o PVC perguntou, eu não tenho dúvidas. Para mim, é o Juliano. Porque, assim, tudo bem que o Juliano com o Mano tem jogado no 4-2-3-1 do lado direito. Mas o time do Corinthians fica muito pesado e muito lento quando jogam Juliano e Renato Augusto. Eu acho que os dois... não dá para jogar juntos os dois. O Corinthians estava... o Corinthians contra o Bahia, em outros jogos, estava com o meio campo muito pesado, porque o Maicon também se tornou um jogador um pouco mais lento. E ontem, aliás, a entrada do Moscardo deu nessa saúde física que o Corinthians precisa, com marcação, com saída mais rápida. Eu acho que se os dois ficarem, o Juliano teria que ser o reserva do Renato, ou vice-versa, né? E aí sim o Matias Rojas teria que disputar a posição com alguém do lado direito, se é que o Matias Rojas vai realmente render, né? Ninguém entende ainda o que aconteceu com o rapaz. A torcida está na dúvida se é bom jogador, se é o momento do time, enfim. Mas eu acho que o Juliano e o Renato poderiam revezar na posição no ano que vem, caso, né, os dois permaneçam. Só para colocar o Alexandre nessa história também, porque só um parêntese. Nesse caso, o time não muda. Você não faz a reformulação que está sendo proposta. É isso que eu falei. E ir para o mercado é um momento muito decisivo para fazer essa transformação. Aí, para voltar para o Alexandre, o Vasco, o diagnóstico que existe no Vasco, muito, é do mercado ruim do primeiro semestre, que foi uma das razões da queda do Luiz Melo. O Luiz Melo caiu pela questão política, porque se descobriu que era sócio do Flamengo, aquela bobajada. Assim, o cara tem que ser bom diretor. Se ele foi sócio do Flamengo, se não foi, é outro problema. Embora esteja no estatuto que não pode, ok. Mas o X da questão é o mercado do Vasco. O Vasco chegou a este momento porque o mercado no começo do ano foi muito ruim. Estou errado, Alexandre? Não, e só um parênteses, eu acho que você, PVC, e o Samir sabem muito mais sobre o assunto, mas só um parênteses sobre essa questão da transição do Renato, que você citou, PVC. Ontem, na Zona Mista, o Renato falou sobre diálogo com o Mano, que ele já conhecia o Mano, mas que nesse novo trabalho com o Mano, ele tem sentido um Mano muito mais claro, um Mano muito mais direto, e que ele tem conversado muito com o Mano Menezes. Então, eu acho que nessa questão de transição, talvez possa ser um ponto aí a pesar nesse momento de conversa aí para um novo contrato, um Renato Augusto que talvez consiga ser esse cara aí do diálogo com a comissão técnica. Mas voltando ao Vasco... Ele falou até de como o Mano mudou, né? De quando ele conheceu lá atrás para agora. Né? Isso. Ele falou que é um Mano mais claro, né? Ele falou, tô achando ele muito mais claro, muito mais direto. Então, isso pode ser talvez um fator de peso aí, como o PVC citou a transição. E em relação ao Vasco, é exatamente isso. Foi um primeiro turno muito abaixo. A sensação que se tem é que, mesmo após o Campeonato Carioca, em que se tinha aquela questão de acostumar o elenco, né, de adaptação, era um time completamente novo. Ao final do Carioca ali, a janela já não tinha sido tão satisfatória, tanto que o Carabarral e o Juan Cruz pouco jogaram, e aí, assim, o Vasco vai ao mercado e consegue um perfil diferente, né, para o time na janela do meio do ano, quando realmente a campanha já era bem ruim, o pior primeiro turno da história. E aí sim se tem um diagnóstico um pouco melhor, muda-se o perfil de contratação, você tem a chegada de jogadores mais experientes, né? E o Medel, o Maicon, o Payet, você consegue dar uma outra cara ao time. Era um time muito novo, mas talvez, vamos ver aí ao final do campeonato, mas não se sabe ainda se há tempo de salvar a temporada. Então, de fato, o PVC está correto. A sensação que você tem é essa. Foi uma primeira janela
aquém, né, uma avaliação aquém do que talvez o brasileiro exigisse naquele momento. E o segundo turno do Vasco, com as contratações, mostram que o time reagiu bastante na competição. O problema é o débito que ficou para trás da primeira metade da competição. Precisamos virar a chave aqui da nossa pauta para seguir recebendo nossos convidados e participantes do De Primeira, mas foi excelente ter vocês, Ale e Samir, para falar deste Vasco 2, Corinthians 4. Obrigado, viu, Ale? Eu que agradeço, pessoal. Bom dia. Obrigado, Samir. Valeu, Razan. E com o PVC eu nunca discuto aqui no De Primeira, porque no De Primeira ele sempre tem razão. Aí, ele solta a última e vai embora. Valeu, Ale, também. Um abraço. Valeu, Samir. Tchau, pessoal. Samir ir embora. Grande abraço ao Samir Carvalho. Ele não se aguenta. Ele vai, né? Ele vai guardando, ele deixa ali na gaveta, ele deixa aquela última